Paz do Senhor, povo de Deus. Vamos aqui para mais um versículo para nossa edificação. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos Colossenses, lá no capítulo de número 3, versículo de número 13, dizendo da seguinte forma: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Sabe? Quando alguém nos magoa, quando alguém nos entristece, nós não devemos esperar que a pessoa venha até nós nos pedir perdão, porque isso vai ser muito difícil acontecer. O desejo do coração da pessoa vir pedir perdão, ainda mais se a pessoa não tiver Cristo. Se a pessoa não tem Cristo, quando ela te magoa, quando ela te entristece, a tendência é que o ego dela seja erguida. Poxa, eu consegui magoar ele, eu consegui entristecer ela, eu consegui deixar ela chateada. É assim que acontece. Mas nós, como conhecedores da palavra, nós aprendemos de uma forma diferente. Nós somos magoados, nós somos entristecidos, e somos nós que devemos pedir perdão para aquela pessoa que nos magoou, para aquela pessoa que nos entristeceu. Talvez você deve estar se perguntando assim, mas por que ele está dizendo isso? Pelo seguinte: quando a gente é magoado, quando a gente é entristecido, aí então cresce uma raiz de amargura em nosso coração contra aquela pessoa que nos entristeceu. Então nós vamos ficar com raiva dela, chateado com ela, magoado com ela. E a palavra do Senhor, ela é claramente lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 3, quando diz da seguinte forma: e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizesses como um menino, de modo algum entrarei no reino dos céus. Olha só, se nós não nos converter e se nós não fizermos como uma criança, não tem como entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Uma criança não guarda raiva de ninguém. A criança não guarda mágoa de ninguém. Às vezes, quando o pai ou a mãe dá uma palmada numa criança, aí então a criança ela vem, ao invés de ficar chateado com o pai e com a mãe, não. Ela vai atrás de um abraço, atrás de um carinho. Por quê? Porque não existe mágoa no coração da criança. Então, da mesma forma, devemos ser nós. Quando alguém te entristecer, quando alguém te magoar, lembre-se disso. Ao invés de você esperar o perdão dela, você vai e pede perdão para ela. Que assim você vai ver que Deus vai tirar essa amargura do seu coração, essa tristeza do seu coração. Interessante que nós temos que nos fazermos como uma criança. Quando uma criança quer algo, então ela começa a insistir com o pai. Pai, eu quero, pai me dá, mãe me dá. É assim que acontece, não é? Aí então, de tanto insistir, o papai, a mamãe vai lá e dá aquilo que a criança quer. Assim devemos ser nós. Quando nós queremos algo de Deus, vamos insistir, vamos clamar, porque nós temos esse direito. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, como conhecedores deste Evangelho, eu quero te dizer o seguinte: nunca espere o perdão daquele que te magoou, mas sim, corra atrás do perdão. A palavra do Senhor também nos diz, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, que se atentamente nós ouvirmos a voz de Deus e seguir os teus conselhos, as suas bênçãos, ela virá ao nosso encontro. Fique com essa palavra. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém? Paz do Senhor.